a decisão de Alexandre de Moraes de pedir a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Bolsonaro e Michele, se essa decisão ela agrava a situação do ex-presidente. E nessa rodada eu começo com o Genuíno. É claro, Fernanda, que agrava, e muito, porque vai ser a fotografia em cores do que eles se fizeram com a movimentação financeira, com os presentes, mais do que os presentes, com a movimentação que está aparecendo agora no gabinete raiz do inominável. 13 milhões, uns 6 milhões, outros 7 milhões, portanto, vai aparecer o volume. E aquilo que eles pregavam de que eram acima do bem e do mal, moralista, de primeira hora, vai cair. Isso é muito importante. Agora, essa corrente da extrema-direita, como está acontecendo nos Estados Unidos, agora na Argentina, aqui no Brasil, ela não cai e não vai ser derrotada só por um processo judicial e policial. Tem que haver um movimento político, tem que haver uma campanha política, tem que haver um debate qualificado. E a minha grande preocupação, Fernanda, é que o país tem que discutir o seu futuro, o país tem que discutir o seu projeto. Nós estamos discutindo um monte de coisa. Ora é advogado, ora é delator, ora é joia, ora é quebra de sigilo. E as ideias centrais que tem que conformar um projeto democrático popular, uma pauta que defende os interesses do povo, a questão do papel do Estado, das políticas públicas, de uma reforma tributária justa, o problema da inserção do Brasil no mundo, a inserção soberana. Portanto, nós temos que derrotar a extrema-direita, mas a extrema-direita é filha do neoliberalismo. Não existe extrema-direita sem a crise do neoliberalismo. Ela nasceu das suas entranhas. O neoliberalismo pariu a extrema-direita, aqui e fora do Brasil. E nós temos que discutir a questão do teto de gasto, a questão dos juros, a questão das privatizações. Está aí o debate sobre a crise do setor elétrico. Nós temos que debater o sistema tributário, mexendo na riqueza, no patrimônio, nos super ricos e lucros e dividendos. Portanto, nós temos que discutir uma agenda de transformação e reconstrução do país. E também no plano institucional, porque nós estamos numa crise institucional. E o papel das Forças Armadas, que tem que ser discutido, e o papel da segurança pública, e o papel do sistema de justiça, e o papel desse Congresso, que sem uma reforma política eleitoral vai ser sempre mais conservador em cada legislatura. E o papel dessas instituições do Estado que estão virando castas burocráticas e autoritárias. Eu acho que a esquerda tem que representar uma transformação estrutural diante da crise do neoliberalismo, que é a síntese da crise do capitalismo. Perfeito, Genuíno. Helenira. Então, a gente percebe já há bastante tempo que os esquemas de corrupção da família Bolsonaro sempre foram esquemas um pouco grotescos, assim, não é uma coisa refinada, né? É a coisa da rachadinha, da compra de imóveis com dinheiro, é coisa que deixa muito rastro. E que era muito eficiente para ele ganhar um pouco mais de dinheiro, digamos assim, acumular, né, roubando o povo nos esquemas de corrupção dele, mas quando ele era uma figura só histriônica do baixo clero e que não apitava muito na política brasileira. À medida em que ele vai ocupar o lugar da principal liderança para fazer o serviço do neofascismo que a burguesia brasileira precisava, de aumentar a exploração do trabalho, ele tenta fazer esses esquemas crescerem, mas sem se aprofundar, vamos dizer assim, num método mais eficiente. Na medida em que a burguesia não precisa mais dele, essa grotesquice aparece muito. Então, claro que quebrar o sigilo vai tirando ele e a Michele de perspectiva de seguirem catalisando essa força política. E isso, para nós, é importante. Você quebrar lideranças fascistas, principalmente porque o fascismo é organizado a partir de uma liderança do ridículo, mas que catalisa um sentimento antissistema, ele é muito importante, e eu acho que nisso a gente está tendo bons passos, digamos assim, até porque vamos dizer que o esquema do Bolsonaro mexeu com leões muito maiores do que ele tinha preparação para fazer
desse sentido do refinamento do esquema de corrupção, né? Mas eu concordo muito com o Genuíno que a gente tem que tomar um cuidado para não deixar essa pauta tomar conta, porque, primeiro, é o seguinte, nós já cometemos esse erro em algum momento. Quando a gente tenta nos diferenciar da direita só porque eles são corruptos e nós não, primeiro, nós não é tão verdade na medida em que a esquerda é muito grande e a gente tem gente corrupta no nosso meio. Segundo, quando não tem, eles inventam acusações falsas e criam, né, formas de fazer, tentar colar esse rótulo nas pessoas nossas, que mesmo que elas não façam isso. E aí a gente precisa de uma diferenciação dele que não passe somente por isso, ou que não passe principalmente por isso. A gente teve essa semana apagão, votação da liberação da maconha para o consumo, debate sobre o marco temporal, as questões de distribuição de renda, e me preocupa muito que a gente também esteja contribuindo para só o debate sobre a corrupção e só o debate sobre a família Bolsonaro esteja ocupando o espaço político. E aí, olhando, claro, em curtíssimo prazo, acho que não tinha muita opção, mas a curto, médio e principalmente a médio prazo, a gente não pode deixar a pauta se reduzir a isso. E eu continuo sentindo falta do governo fazer a disputa política e ideológica que é necessário para consolidar a derrota do fascismo. E a derrota do Bolsonaro não será suficiente para derrotar o fascismo. Uhum. Camila, passo para você. Olha, Fernanda, eu concordo muito nesse sentido de que, de fato, a questão da corrupção não vai ser suficiente para derrotar, né, o bolsonarismo no Brasil. Então, é óbvio que, por um lado, né, isso realmente agrava a situação dele, inclusive porque boa parte do eleitorado do Bolsonaro, principalmente daquele eleitorado que não né, não votou no Bolsonaro, porque realmente gosta do Bolsonaro, mas votou no Bolsonaro contra o PT, por exemplo, votou porque acha o Bolsonaro mais honesto, pelo menos que rouba menos, né, alguma coisa desse tipo. Então, com certeza, enfraquece a imagem dele, isso é certo. Agora, tem uma coisa que é importante dizer também, isso eu falo com base em pesquisas, né, com eleitores que eu faço semanalmente, junto com o professor Esther, que boa parte das pessoas, na verdade, não entende exatamente o que está acontecendo, né, assim, do que o Bolsonaro está sendo acusado, né, o que está... Tudo isso que a gente está falando ainda é muito nebuloso para a maioria das pessoas, né, não está tão articulado, assim, como uma narrativa coerente para as pessoas. Então, mesmo assim, pessoas que a gente chama de nem, né, que não são nem petistas, nem nulistas, e nem votaram no Bolsonaro, nem gostam do Bolsonaro, as pessoas estão meio perdidas, assim, elas não sabem bem o que está acontecendo, sabe? Então, eu acho que esse também é um elemento que vai ser muito decisivo, né, para justamente o enfraquecimento da imagem, não só do Bolsonaro, mas do bolsonarismo, né, como, vamos dizer assim, um fenômeno político mais amplo. E, como a Fernanda e o Genuíno bem falaram, eu acho também que, obviamente, o governo do PT tem que mostrar que veio, né? E uma coisa que me preocupa muito, por exemplo, é que, só para dar um exemplo, né, na questão dos combustíveis, agora já teve uma alta do preço dos combustíveis, isso está preocupando muito a população, né? Então as pessoas já estão de novo se sentindo frustradas, já estão falando, olha, o governo enganou a gente porque falou que ia baixar os preços e não baixou, enfim. Então eu acho que são movimentos como esses que vão minando ou construindo a credibilidade no PT, no governo. Então eu acho que é sempre preciso estar muito atento a essa comunicação com as pessoas, porque às vezes tudo isso está muito claro, às vezes, né, para quem acompanha de perto, principalmente a mídia tradicional, não está claro para boa parte das pessoas que, inclusive, se informam muito mais pelas redes sociais. Perfeito, Camila. A gente passa para a nossa terceira pergunta, e a defesa do tenente-coronel Mauro Cid, que é ex-ajudante de ordens aí de Bolsonaro, disse que ele iria confessar os crimes na venda e compra de joias recebidas, né, como presentes oficiais, mas agora, um dia depois, seu advogado recuou e afirmou que não falou de transações de joias. Na visão de vocês, esse recuo é suficiente para livrar a cara do ex-presidente? E ainda, na opinião de vocês, ele será preso? Como vocês avaliam esse cenário político aí atual? E eu passo agora nessa rodada para Helenira.
Então, Fernanda, primeiro eu acho que isso é um movimento natural, essa coisa do advogado do Mauro Cid ameaçar e depois voltar atrás. A gente tem essa ilusão, né, desde o tempo do Eduardo Cunha, a gente está falando, quando ameaçaram prender o Eduardo Cunha, ele disse que vai falar tudo, e aí não fala. A pressão política que a burguesia faz em cima dos seus empregados, mesmo quando está entregando eles, é muito monstra. O fato deles ameaçarem é uma tentativa de mudar a postura do próprio Bolsonaro, que estava entregando o Mauro Cid para os leões. Mas isso não quer dizer que eles vão falar, porque tem muita coisa, eu acho, acontecendo nesse submundo aí, né, das pressões internas, das brigas internas deles. Eles não são pessoas que tenham propriamente amizade, lealdade, nem mesmo compromisso político e ideológico. Eles estavam ali para ganhar dinheiro e vão se entregar ou não na medida em que acharem que isso é mais confortável, mas não é exatamente confortável, não é tão simples, simplesmente, entre muitas aspas, trair, até porque isso não é bem visto, né? Tem alguém que disse, eu não me lembro quem foi, que o brasileiro adora o traidor, adora a traição e odeia o traidor, né? Então, ninguém se redime, né? Mesmo que ganhe aí, ou tire alguns anos de pena do seu processo, mas acho que isso é normal. Se o Bolsonaro vai ser preso, em algum momento, na minha leitura, sim, ele vai ser preso, como o Eduardo Cunha foi, como tantos outros, quando a burguesia joga fora, foram, né? Como o Dallagnol foi cassado e provavelmente também, em algum momento, vai ter que responder um pouco mais sobre as coisas que fez. Só que, de novo, a gente está falando de um processo em que isso não é simples politicamente. No meu entendimento, o Alexandre de Moraes está calculando muito bem quando e como fazer isso, para não permitir que ele seja tratado como um mártir, né? E essa coisa. Eu concordo muito com a Camila que a narrativa sobre o processo de corrupção em que o Bolsonaro está envolvido não é uma narrativa tão simples quanto ele roubou o dinheiro né? Esse negócio de, mas ele roubou a joia, mas o cara não deu para ele, a joia era dele, o príncipe não sei das quantas deu de presente para ele, então é dele. A mesma rachadinha, o que é rachadinha? Né, todos esses esquemas de corrupção do Bolsonaro, eles não são simplesmente Bolsonaro roubou. Ele consegue inventar, lembra que o próprio Bananinha falava, né, que qual foi o crime do Bolsonaro em relação à tentativa de ganhar comissão na venda das vacinas e por aí vai. Então, eu acho que essa é uma narrativa mais complicada. O Alexandre de Moraes está tentando ganhar apoio político e não permitir que o Bolsonaro use isso e que o bolsonarismo use isso para fortalecer o fascismo no Brasil. E ele tem feito esses passos como quem joga xadrez mesmo, na minha leitura. Mas o fato do Mauro Cid anunciar e recuar, para mim, é do processo quando esses tipos de cobra comendo cobra estão ali tentando se matar e ver quem é que se salva um pouco menos ou um pouco mais num processo em que eles vão sendo jogados fora pela burguesia depois de serviços prestados e não serem mais necessários. Camila, passa a palavra. Bom, eu também concordo com o que a Helenira falou, quer dizer, né, que nesse processo as pessoas, né, têm avanços e recuos, e, enfim, sim, o Bolsonaro pode sim ser preso, mas eu acho que também é importante a gente ter em mente que não basta só o Bolsonaro ser preso, né? Se a gente for pensar que teve todo um plano, né, arquitetado por uma série de militares que estavam no governo, esses militares também precisam ser investigados e devidamente punidos caso se encontre provas, né? Porque eu acho que isso que também precisa ficar claro para a população, quer dizer, o Bolsonaro não estava agindo sozinho, certo? Ele tinha ali todo um respaldo de um setor importante dos militares que estavam no governo, que não só estavam do lado do Bolsonaro, mas que continuam, né, com as mesmas ideias, com o mesmo tipo de pensamento, e é uma coisa que a gente, como sociedade, precisa, enfim, tirar dali, né? Precisa lidar com isso. Não dá para fingir que, né, não, foi só o Bolsonaro e, vamos dizer, limpar a barra, né, dos militares. A gente não pode fazer isso. Inclusive pensando que, num certo sentido, acho que isso faz parte, inclusive, da gente concluir uma parte do processo da nossa democratização que ficou inconcluso, certo? Então, eu acho que é isso, a gente não pode virar as costas para isso, não pode dar anistia para esses militares, eles também têm que ser investigados, também têm que ser punidos. Então, inclusive porque, assim, muita gente fala
não só quem é bolsonarista, né? Às vezes mesmo quem não é, fala, não, porque tem toda essa pressão em cima do Bolsonaro, né? Que é para o Bolsonaro realmente ficar morto e não poder mais voltar, então é todo mundo, né? A mídia, a oposição, todo mundo vai para cima do Bolsonaro, quando na verdade é isso, a gente não pode isolar tudo numa figura só. Obrigada, Camila. Genuíno, passo para você. Olha, nós estamos vivendo uma crise política institucional. E essa crise política institucional, a solução não é o par de algema, o Código Penal e uma chave da penitenciária. Isso é um atalho. Uma crise desse porte exige mudanças estruturais, exige o envolvimento da sociedade, e exige que a gente saia do senso comum para o bom senso, exige que a gente apresente reformas transformadoras do que aconteceu com o país, dos 4 anos do inominável, no golpe e, principalmente, agora nesse processo de reconstrução. Por isso que a solução da crise política é na política. E, nesse sentido, essas investigações, a CPI, é importante o trabalho que está sendo feito, merece o nosso apoio político. Agora, isso não pode nos levar a uma espécie de euforia enganadora de não fazer mobilização, de não fazer a discussão política, de não fazer a discussão sobre o cenário do golpe de 2016, o cenário das mudanças estruturais neoliberais foram feitas. Nós temos que voltar a discutir as reformas revogatórias da CLT, da Previdência, teto de gastos, da geração de emprego, das políticas públicas, porque a vida, a qualidade de vida das pessoas não mudou ainda radicalmente. Eu costumo dizer que o nosso governo ele é muito bom olhando para trás. Agora, olhando para frente, nós estamos com muitas limitações. E essas limitações têm que ser enfrentadas. O governo só negocia, tem que polarizar e negociar, tem que enfrentar e negociar, tem que tensionar e negociar. Nós estamos só cedendo. Chega uma hora que a gente não estica a corda e ela fica girando no mesmo raio, aí volta para o mesmo ponto. Então, eu acho que essa crise é importante. Também a gente não deve achar que derrotando a extrema-direita resolveu o problema. Eu repito, a extrema-direita é filha da crise do neoliberalismo. Nós temos que combater a extrema-direita e combater a velha direita do sistema financeiro, do teto de gasto, das privatizações. E, ao mesmo tempo, nós temos que melhorar a qualidade de vida do povo, a pauta popular. Porque se nós não alterarmos a vida do povo, as condições de vida, de trabalho, de emprego, o caos social, a violência, a desarrumação geral acaba sendo vamos dizer assim, uma massa de discurso para os inomináveis do protofascismo. Está aí os Estados Unidos, está aí o Equador, está aí a Argentina, está aí a Itália. Essa corrente da extrema-direita, ela nasceu da crise do capitalismo. E, principalmente nos países da periferia como nós, essa crise é muito aguda. E se nós não enfrentarmos ela, como é que nós vamos atrair esse povo que ainda confia pelo negacionismo, pelo fundamentalismo religioso, ainda acredita nesse discurso fundamentalista da morte, da arma e da violência? Camila, chegamos a mais um programa, Outubro, mais uma edição do Outubro nessa sexta-feira. Conversei hoje com José Genuíno, Helenira Vilela e Camila Rocha. Agradeço aos convidados e também à audiência. Segunda-feira, voltamos com Outubro às 19 horas, 11 horas da manhã, na segunda-feira tem 20 minutos com Breno Altman, às 17h30 tem Roda Mundo comigo e com Ana Prestes, Amanda Aruma e Vanessa Martina, e às 19h, o Outubro de segunda-feira. Muito obrigada aos convidados por essa noite, um bom final de semana a todos. Vocês assistem agora um vídeo... Na sequência, estava escrita a senadora Damares, mas ela pede... Desculpa. Por favor. Estava inscrita a senadora Damares, que pede a permuta para o senador Sérgio Moro, a quem conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor Delgatti,
Nós tentamos levantar aqui a sua ficha corrida, seus antecedentes criminais. Confesso que tivemos alguma dificuldade, porque ela é bastante extensa. Eu perguntaria quantos processos por crimes de estelionato o senhor respondeu ou responde? Se perdeu a conta, pode também esclarecer. Repetir, por gentileza. Quantos processos por estelionato, ações penais, o senhor responde? Ou já respondeu? Respondi cerca de 4 ações e fui absolvido em todas elas. Nós pegamos uma lista aqui. De uma perseguição que eu 46 processos, seja em fóruns de Ribeirão Preto, Araraquara, Rio Claro, Justiça Estadual. Quem que é João Otávio Pasqualino? Era um gestor de um banco que ele citou meu nome e na audiência, segundo ele foi coagido a falar meu nome porque em Araraquara eu sofri uma perseguição de um promotor e um delegado. O senhor foi condenado nesse processo. Eu fui o senhor disse que foi absolvido. Não, eu tenho acordo aqui, o senhor foi condenado. Consta aqui no processo. Em segunda João instância, Otávio, o processo foi dado como prescrito. Mantendo a condenação do senhor. Não. O senhor foi condenado e depois não foi aplicada a pena porque houve a prescrição. Mas o acordo é condenatório. Eu vou ler aqui para o senhor. João Otávio, enquanto funcionário do Banco Itaú, teria agido em conluio com Walter no período de 7 de abril a 23 de julho de 2013, efetuando consulta aos dados cadastrais de titulares de 44 cartões de crédito de clientes do banco, encaminhando os dados e as fotografias das respectivas assinaturas a Walter. Logo em seguida, João Otávio teria providenciado o extravio dos referidos cartões junto ao correio, encaminhando-os a Walter, que por sua vez os desbloqueava e utilizava no comércio em diversas cidades como Campinas, Atibaia e Bragança Paulista, realizando compras em prejuízo dos titulares dos cartões da instituição bancária, no montante de R$ 623.479. Só nesse caso aqui, senhor Walter, o senhor foi condenado como estelionatário de 44 vítimas diferentes. Quantas vítimas o senhor já provocou de estelionato? Quantas pessoas foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Araraquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula, integrantes do PT, e ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz.